pela sua glória. Pregue a palavra, insista, tempo e fora de tempo, ademoeste, repreenda, exorte com toda veemência e com todo ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. O que significa isso? Hoje, em nossos dias, está acontecendo isso. Nossos dias. A sã doutrina, ela está encontrando uma dificuldade. A sã doutrina, ela está encontrando uma dificuldade de se instalar. Por quê? Porque há diversidades de denominações. Essa semana eu estava mostrando a Joana. Há anos atrás, a pastora Ana, testemunhando nos Gideões, pregando, que ela era lésbica, mostrava até as fotos dela, quando ela era ainda jovem, era toda vestida de homem, um homem mesmo, um homem, de terno e tudo. E depois ela contando que Deus libertou ela, porque era uma maldição que existia na família dela, que levava ela a ser lésbica, a gostar de outra mulher. Mas Jesus tinha libertado ela. Aí ela conta o testemunho todinho no vídeo. Aí você vai lá embaixo do lado, tem outros vídeos dela. Aí já tem um vídeo dela chacotando os crentes, porque hoje ela já assumiu o homossexualismo, já casou com uma pastora, e ela contando como foi que encontrou uma pastora, e hoje são casadas, foi um casamento muito bonito. Hoje ela já está totalmente. Aí eu pergunto, mas ela não contou o testemunho que foi liberta? Ela não disse em público que Jesus tinha libertado dessa maldição da família? E por que ela voltou a praticar as mesmas obras negras do passado? Por quê? Justamente por causa da resistência. Ela não conseguiu suportar a pressão do inimigo de Satanás contra a vida dela. Porque se a Bíblia diz que não suportarão a sã doutrina, o que é que estão fazendo? Estão constituindo doutores para si. Eu vou lhe dar um exemplo. A pessoa é membro de uma igreja X, e naquela igreja é ensinado que ele não pode, por exemplo, tomar cerveja. Mas aí o que é que ele vai fazer? Se ele ficar naquela igreja, ele não vai poder tomar cerveja. Então ele faz o quê? Se reúne mais 2 ou 3 ou 4, forma uma igreja, bota uma daquelas pessoas ali para fazer o seminário, a pessoa faz o seminário, funda um ministério no nome daquele pastor, coloca ele como pastor, porque hoje em dia todo mundo é pastor, até menino é pastor. Eu já vi muita gente dizer assim, vamos ouvir a pregação com o pastorzinho. Não existe pastorzinho. Pastor é aquele que lidera o rebanho. Quem não lidera rebanho não é pastor. Mas hoje todo mundo é pastor, todo mundo é apóstolo, é apóstola, é bispo, bispa, todo mundo é. Então o que é que faz? Bota aquele irmão ali na frente daquela igreja, e aquele irmão vai pregar o que aquelas pessoas querem ouvir. Ele não vai pregar a palavra verdadeira de Deus, ele vai pregar aquilo que elas querem ouvir. Então é isso que Paulo está dizendo. Eis que virá dia, tempo, em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres, segundo os seus próprios desejos. Porque a palavra de Deus, irmão, a Bíblia, ela não é um livro feito para agradar, ela é feita para reconstruir, para colocar em ordem a coisa. A Bíblia Sagrada, ela não foi feita para massagear o ego da gente, não. Tem coisas da Bíblia que você vai ter que engolir rasgando, mas é para o seu bem, é para o seu crescimento espiritual, é para você vencer, é para você chegar lá em cima na glória de Jesus. A Bíblia ela não é, como muita gente pensa, um livro que foi escrito simplesmente para agradar aquelas pessoas que não querem ouvir a sã doutrina. Então, a palavra de Deus ela diz o seguinte: Paulo diz assim: tu, porém, segue sóbrio em tudo, sofre as aflições. Ou seja, quem quiser ser santo tem que passar por tribulações e aflições. Amém, irmão?
Sabe por quê, irmão? Porque a cada dia que está passando, as coisas para o crente fiel estão se estreitando. Viu? Está se estreitando. Para o fiel, está se estreitando. O mundo está imprensando o crente, ó, com o pecado, com prostituição, com engano, com falsidade, com mentira, com tudo que não presta, está imprensando. Você que trabalha, que é empregado, sabe o que eu estou dizendo. Muitas das vezes você é obrigado a mentir. E quando você não mente porque é crente, eles botam para fora. Você que é empregado, tem que trabalhar todo tipo de horário, muitas das vezes impedindo até você de vir à igreja. Mas você é obrigado a fazer aquilo, porque lá é obrigado a fazer. Aí o que acontece? Você vai morrendo espiritualmente, vai morrendo a cada dia, vai lucrando financeiramente, mas vai morrendo espiritualmente. Aí chega o dia e você não tem mais força. Eu tenho muitos testemunhos assim, não? De gente que começou por causa de trabalho. Olha, pastor, eu quero comunicar ao senhor que eu vou poder vir para os cultos por causa do meu trabalho, que mudou o meu horário. Amém. Eu não posso dar salário à pessoa. Aí a pessoa vai trabalhar agora na parte da noite, turno da noite. Aí não vem para a igreja, só vem na folga. Irmão, aí quando pensa que não, de tanto a pessoa se ausentar da igreja, não sente mais falta. Uma vez eu vi um irmão aqui dizendo que chorava no banheiro da empresa. Quando olhava para o relógio que via 7 horas, e ele lá trabalhando, ele chegava a se trancar no banheiro e dizia: Jesus, teu servo dando glória ao teu nome na tua casa, e eu aqui trabalhando como escravo nessa empresa. Senhor, me ajude, me tire daqui, Senhor. Me tire desse lugar, eu não suporto não. Enquanto isso, quando ele saía do banheiro, o diabo usava as moças que trabalhavam lá, né? Porque sempre tem aquelas prostitutazinhas que trabalham nesses campos. Ficava dando em cima dele, ficava cortejando ele, cobiçando ele. E ele dizia: pastor, olha, para resistir tem que ter muita oração. Eu digo: mas irmão, o senhor vai ter que orar dobrado, viu? Porque o senhor não está vindo para o sul. O senhor não está cultuando a Deus, não está vindo dia nenhum. Só está vindo uma vez por mês. Vai ficar difícil o senhor suportar. Senão, mas eu vou suportar em nome de Jesus. Terminou o irmão caindo. Porque não aguenta, irmão. É uma questão de sustentabilidade. É a mesma coisa da pessoa querer pegar um peso acima da sua capacidade. Você não consegue. Mesmo que você queira, você não consegue. A sua estrutura não consegue suportar aquele peso. Se uma pessoa aguenta uma saca de cimento na cabeça, mas se botar duas, ele já não vai suportar. É a mesma coisa. Para o crente seguir fiel até o fim, ele tem que viver o Evangelho. Ele não pode ser só um crente de boca. Ele tem que viver o Evangelho. O Evangelho, irmão, é mudança de vida. O Evangelho é vida prática. Não é simplesmente como muita gente pensa: ah, eu sou evangélico e pronto. Não. Para ser evangélico, você tem que praticar o Evangelho. Qual é a prática do Evangelho? Orar. Está orando? Pastor, eu oro assim, de vez em quando. Então você não é evangélico. Você está na igreja, mas não é evangélico. Você precisa fazer uma reconstituição da tua vida. Você jejuma, vai ter, pastor, que eu não jejumo. Então você não é evangélico, não. Você acha que é, mas não é. Você lê a Bíblia às vezes. Né? Você vai vir à igreja às vezes. Você evangeliza. Você não quer isso. Então tem muitos crentes desse jeito. Hoje é culto e ceia. Toda ceia eu digo a mesma coisa. Está aqui o pão e o suco. Quem é que tem que tomar ceia? Aquele que estiver com a sua vida digna com Deus. Não é verdade? Como é que sabe? Examine-se o homem a si mesmo. Depois coma do pão e beba do cálice. Porque qualquer que come indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Pastor, qual é a consequência de um crente que toma ceia sem estar digno? Paulo diz: por causa disso há entre vós fracos, doentes e muitos que dormem. 3 consequências: fraqueza, doença e sono.
Quando eu falo de sono, não estou falando de sono material, não. Eu estou falando de sono espiritual. Pastor, o que é isso? É aquele crente que está na igreja morto espiritualmente.